A paz de Jesus, irmãos. Então vamos aqui agora abordar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Conforme nós fizemos uma pequena abordagem na introdução e na primeira carta, nós agora vamos para o que chamamos de segunda carta do apóstolo Paulo. Um aspecto interessante que o apóstolo aborda aqui é a questão da alegria que vem da maturidade cristã. Maturidade cristã. É um termo que nós usamos dentro da igreja, né? O que é a maturidade cristã? Seria um amadurecimento do crente com relação à sua vida cristã. Então a maturidade, ela vem através do estudo bíblico, do estudo da palavra, do ensino. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, as Escrituras. Ela vem também com relação ao relacionamento cristão, relacionamento dos cristãos, né? A comunhão é algo importante dentro da cultura bíblica, né? Então, vários textos bíblicos, eles incentivam a comunhão entre os irmãos. Também a fé, que revela a atitude da igreja. Então, a atitude da igreja é o prático. A igreja vai fazer de prático para provar o exercício dessa fé. O exemplo de amor fraternal também envolve a comunhão, mas esse amor sem interesse próprio, sem interesses egoístas, né? Então, é interessante que a gente, muitas vezes, não percebe isso, mas as pessoas às vezes caminham quando tem alguma coisa de retribuição na vida, quando são assim abençoadas, vamos dizer, né? De alguma forma. Até nesses dias eu estarei gravando um papo de sábado abordando um pouco essa passagem com relação ao filho pródigo. Quando o povo estava do lado e estava rendendo para eles estavam do lado do cara. A hora que o cara acabou o dinheiro dele, o povo caiu fora. E outro ponto de maturidade é a perseverança em meio às lutas, as perseguições. Sejam elas lutas de enfermidade, sejam elas problemas de relacionamento familiar, sejam eles problemas financeiros também. A preocupação com relação às falsas doutrinas. Então, nesse novo slide, eu coloco um pouquinho uma preocupação que o apóstolo São Paulo tinha com relação à infiltração de doutrinas erradas dentro da igreja, né? Sensacionalismo. Então as igrejas gostam, né? O crente gosta de misticismo, de coisas que saem fora do normal, vamos dizer assim. Então ele gosta de aquelas novidades, aquelas coisas, e isso normalmente, quase em 100% dos casos, se desvia o foco da Bíblia, da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Outro problema que Paulo consegue enxergar na igreja são os boatos, as famosas fofocas, né? Carregadas de rumores, crendices e distorções das escrituras. Então, aquele pessoal que gosta de ficar nos cantinhos, falando baixinho e tal, uma coisa horrível dentro da igreja, e não há igreja que aguente esse tipo de pessoa, que na maioria dos casos nem crente é de verdade. Então Paulo se preocupa, há uma preocupação do apóstolo com relação a esse tipo de comportamento dentro da igreja. Outra coisa, falsas cartas ou epístolas. Até isso estavam tentando inserir na igreja. Cartas falsas que eram atribuídas à autoria do apóstolo, né? Então, por exemplo, tem gente que fala, Deus me falou, Deus falou aquilo ali. Falou nada. É uma coisa que ele pensa, que ele acha, que ele entende que tem que ser. Deus não falou nada. Então, isso aí é uma preocupação que a gente tem nos dias de hoje, sempre tivemos. Mas pessoas que vêm dizer, não, Paulo falou, está escrito lá, aí distorcem as escrituras, usam para os seus próprios benefícios, são absurdos que a gente vê, né? Então, o apóstolo ele procura abrir os olhos da igreja. O que é isso que vocês estão recebendo aí? Quem são essas pessoas que estão tentando trazer essas fofocas, sensacionalismo, distorcer as escrituras, dizendo até que ele era autor de algumas cartas, de algumas epístolas, de alguns escritos, né?
Até esse ponto chegaram de mentir que Paulo tinha escrito. Hoje a gente vê as pessoas dizendo que eu interpreto a Bíblia. Então a matemática ela não tem interpretação. A matemática ela é e ponto final. É a mesma forma a Bíblia. Tem coisas que você pode interpretar porque elas se encaixam num contexto cultural, num contexto temporal. Mas as doutrinas bíblicas não tem como você interpretar, né? É lógico, você chegar e falar, usar roupa de homem, roupa de mulher, hoje é um contexto cultural totalmente diferente naquele tempo bíblico, no Oriente, onde ambos, homem e mulher, usavam vestidos, por exemplo. Eram roupas compridas, tipo túnicas, né? Então, lógico, o contexto cultural ele muda muito. Na época de Jesus era comum você chegar numa casa e servirem para você vinho. Hoje os crentes, por exemplo, no Brasil, eles não bebem bebida alcoólica, pelo menos corriqueiramente não, né? Bom, vamos para outro slide. Outros pontos interessantes. A apostasia, abandono da fé original. No capítulo 2, versículo 3, Paulo ele abrange ou aborda um pouco esse assunto. Esse assunto, irmãos, ele é amplamente discutido nos meios teológicos, né? Porque o chamado apóstata é aquele que dá as costas à doutrina e vai para algo completamente oposto àquilo que ele cria. Então, o crentez, o evangeliquez, nosso idioma de crente de dentro da igreja, quando a gente vê uma pessoa que vem para a igreja de uma outra religião, nós usamos a expressão se converteu, né? Na verdade, a pessoa não é que se converteu, ele entendeu que Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador da vida dele. Mas como ele muda a vida, ele dá as costas para a vida, nós chamamos isso de conversão. Então, o que seria o apóstata? O apóstata é aquele que dá as costas. Ele se converteu, faz coisas, às vezes vive anos dentro da igreja, dá frutos, produz frutos, né? A gente acha que o apóstata não produz frutos, mas ele produz, mas ele mesmo acaba dando as costas e ele mesmo às vezes leva tantos a alcançar a salvação através da pregação, através do testemunho dele enquanto era crente, e no fim ele mesmo vai para o inferno, né? Porque ele apostatou, ele deu as costas. Eu particularmente, eu creio na figura do apóstata. Mas, como eu falei para os irmãos, é uma situação amplamente discutida nos ambientes teológicos. Há também aí nesse capítulo 3 a revelação da iniquidade, a simbologia que o apóstolo usa de um homem da iniquidade, né? Pode ser uma simbologia que o apóstolo está usando, não significa exatamente a figura, um homem, tá? Vou dar alguns exemplos, né? O inimigo atua, por exemplo, no Éden, era a serpente, tá aí o texto bíblico que eu coloquei em Apocalipse. No homem, Judas foi o exemplo disso aí, né? Judas conviveu com Cristo e no fim o inimigo estava dentro dele. E o enganador, que ele fala no capítulo 2, no verso 3 e 4, seria o homem da iniquidade, o enganador, a aparência de Deus. Então, hoje nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados. Então as pessoas vêm com a aparência divina, a aparência de Deus, e no fim não tem nada a ver com Deus, né? Então, um dia desses um cara estava falando que estava fazendo uma compra num site confiável, com ranking, etc, etc. No finalzinho, antes de fechar a compra, ele percebeu que era um golpe, né? Era um golpe, era alguma coisa que estava sendo aplicada para ludibriar as pessoas. Então, hoje não é diferente, irmãos. Vamos para o próximo slide. A aplicação para os nossos dias. A diferença entre os que procuram trabalho e os que fogem do trabalho. Então, tem gente que procura trabalho, está na necessidade, mas está atrás do trabalho. Tem outros que fogem. Ele está esperando o trabalho bater na porta da casa dele. Então, eu coloquei aqui, né, tendo em vista a precariedade de empregos em nossos dias, fica difícil esse discernimento. Por que eu coloco isso? Porque é onde entra a obra social da igreja. Quais são os limites, né? Dar ou obrigar. Então, é interessante, a questão social, ela vive de extremos. Há pessoas que fazem porque acreditam que isso aí é galardão, fazem para obter galardão nos céus, né? Então acham que isso aí é como algumas religiões pregam, que isso é até ponto de salvação.
Então não tem nada a ver. E há outro extremo que acha que o cara tem que se virar, a pessoa tem que se virar, tem que ir atrás, tem que ir à luta, como diz aí o jargão popular. Então a questão da ação social dentro da igreja, ela é muito complicada, né? Você tem que conhecer a pessoa, a família, às vezes, para ver qual a necessidade e até onde a igreja pode ajudar. O apóstolo pinta como um retrato da igreja, a igreja daquela época dele. Eu pergunto, será um retrato da atual igreja? Será mesmo um tempo de prevenção, de vigilância para não sermos enganados? É lógico, irmãos, que nós temos que estar preparados, sim. Conhecimento bíblico, maturidade. Por quê? Porque é um tempo de engano, é um tempo de confusão, muita confusão. Então, se nós não estamos aí precavidos, a gente acaba entrando, como diz aí o ditado popular, numa canoa furada e ela vai afundar. Outra coisa, irmãos, unidade na diversidade, né? Ou seja, eu não caminho somente com aqueles que pensam igual a mim. O mundo hoje, irmãos, está pregando isso. Então a gente vê aí as pessoas tentando respeitar, a gente vê esse negócio de homofobia, de racismo, as pessoas se levantam. E onde eu encontro a pior espécie desse tipo de coisa é dentro da igreja. Parece que é um discurso de ódio, né? Parece que o cara tem raiva do homossexual, tem raiva do outro, o cara não pensa igual, ele dá as costas, ele abandona no meio do caminho. Então, irmãos, o mundo nos ensina, e a igreja, ela precisa aprender isso, né? Não é misturar, não é trazer o pecado, mas é respeitar e, quem sabe, usar até mesmo isso para alcançar o pecador. Então eu me assusto, irmãos, quando eu olho para dentro da igreja e às vezes eu vejo até de púlpito discursos racistas, preconceituosos, né? Então você não pode odiar uma pessoa porque ele descambou para o lado do homossexualismo, porque ele acha que ele nasceu homem num corpo de mulher ou vice-versa. É amar a pessoa, irmãos, porque quem vai fazer o trabalho dentro da vida dessa pessoa, mostrar para essa pessoa se ela está errada ou não, é o Espírito Santo de Deus. Né? A gente é apenas ali um agente, um intermediário nesse campo todo aí. Então a igreja, às vezes, como eu falei em alguns discursos atrás, a igreja gosta de sensacionalismo, né, irmãos? Falsas profecias, coisas erradas. Tem gente que sacraliza lugares. Olha, o púlpito é sagrado, você não pode, o púlpito tal. Eu fico perguntando, o púlpito é sagrado, se você vai ter que fazer um serviço lá, uma pintura quebrar. Vamos imaginar que tem um pedreiro trabalhando lá, ele é diácono ou pastor, ele está trabalhando ali e está quebrando ali, de repente ele sente vontade de fazer xixi e faz ali. Quer dizer que ele vai para o inferno porque fez xixi ali, não subiu ou não desceu para usar um banheiro? Ali é lugar sagrado. Então, irmãos, e aí, como a gente sacraliza, né, monte, casamento, relacionamentos, igreja, pastor, intitula. Então, a igreja está carregada de bobagens, né, de tolices, de crendices, distorções das escrituras, e por isso que ela é tão susceptível a enganos, né? Vê um cara na igreja, berra um pouco, pula, enrola umas línguas lá, ele acaba enganando um monte de gente. Eu cansei de ver isso aí. Quando você vai ver a vida da pessoa, não tem caráter, não tem palavra, não paga o que deve. Então uma vida toda torta e sobe lá e dá um espetáculo. É como o palhaço que sofre chorando no camarim dele, mas quando ele sobe ele faz os outros darem risada. Então, irmãos, é um tempo de vigilância, sim. É um tempo onde nós precisamos aprender a conviver com as pessoas, respeitar as pessoas, saber caminhar, porque nem todos pensam iguais a nós. Amém, irmãos? Fica aí essa palavra. Isso aqui é apenas uma orientação para que você tenha um sabor, tenha um gostinho e procure crescer no estudo dentro aí das cartas. Essas duas cartas são muito gostosas de ler, de estudar, para você aprender, para você crescer e obter maturidade dentro da sua vida cristã. Espero que ela seja bênção para você e seja uma diretriz para que você possa, dentro de tudo isso aí que a gente está comentando, para que você possa também aprender e ensinar a outros. Deus abençoe a tua vida, Deus nos guarde, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.